Salve galera, sejam bem-vindos e bem-vindas aos nossos portais de aprendizagem e hoje estamos aqui para trabalhar um pouquinho sobre um conceito da química muito importante, chamado de propriedades coligativas. Uma propriedade é uma característica que um material tem. Uma propriedade geral, todo mundo tem essa característica. É possível encontrar dois materiais diferentes com essa mesma característica. A massa é uma delas. Eu posso pegar dois materiais diferentes e ambos com a mesma massa. Então, se eu posso fazer isso, a minha propriedade é uma propriedade geral. Mas existem aquelas que são específicas, como, por exemplo, temperatura de ebulição. Cada material tem uma temperatura específica em que ele vai do estado líquido para o estado gasoso a pressão constante, beleza? Nós chamamos isso de temperatura de ebulição. Todo material ele tem a sua própria temperatura de ebulição. E já que ela é uma propriedade, esse tipo de propriedade é chamado de específica, beleza? Então nós vamos trabalhar um pouquinho com essas propriedades específicas. Dentro das propriedades específicas tem aquelas que mudam toda vez que a gente coloca naquele material puro um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Como sal de cozinha, como o açúcar de cozinha, por exemplo. Tudo bem? Quando eu dissolvo sal de cozinha ou açúcar de cozinha na água, por exemplo, esse sal e esse açúcar irá mudar essas propriedades que são chamadas de coligativas, beleza? Então, toda vez que um material que é um solvente como a água receber um soluto não volátil e mudar alguma das suas propriedades específicas, nós dizemos que essas propriedades que mudaram são chamadas de coligativas. Beleza? Então é isso. Uma propriedade coligativa é aquela que muda toda vez que a minha substância no estado líquido recebe um soluto não volátil. Das propriedades coligativas que nós vamos estudar são temperatura de fusão, temperatura de ebulição e pressão de vapor. Nós vamos ficar o nosso curso focado nessas propriedades. Beleza? Bom, então vamos brincar um pouquinho mais com essa ideia de coligativa, vamos ver como que o nosso curso vai proceder e como que seria essa nossa conversa introdutória. Então, vamos para a aula aí, tá? Bom, então, como a gente já falou, uma propriedade coligativa é aquela que depende apenas da quantidade de partículas de soluto dissolvido, beleza? Essa propriedade coligativa, ela vai mudar à medida que eu vou dissolvendo soluto no meu material. E aí, quanto mais partícula do meu soluto está dissolvida, mais eu percebo mudança nessa propriedade, beleza? Só que se eu estou falando de um soluto, eu também estarei falando de uma solução, tá? Então, se eu estou falando de soluto dissolvido, ele está dissolvido em um solvente. Logo, eu estarei olhando para uma solução. E quando eu olho para soluções, para saber a quantidade de coisas em uma solução, eu tenho que medir a sua concentração, beleza? Então a concentração, ela mede a quantidade de coisas numa solução. Se eu tenho solutos, ela vai medir a quantidade de solutos na minha solução, beleza? Então nós percebemos só por essa definição que é necessário conhecer um pouquinho sobre concentração de soluções. Aqui nos nossos cursos nós temos uma série de aulas, tá? Em dois cursos, um de concentração de soluções e um curso que fala sobre propriedades de soluções. Então você tem muita coisa legal lá e as concentrações todas que existem são possíveis do jeito mais simples e aprofundado, vocês encontram lá, beleza? Então saber de concentração é um conceito básico para entender propriedade coligativa, tá? Então a propriedade coligativa, como dito, é aquela que muda toda vez que eu colocar um soluto não volátil numa substância específica, beleza? Bom, mas quais são essas propriedades coligativas, tá? A temperatura de ebulição é uma delas, a temperatura de fusão é uma delas, só que nós vamos começar primeiro, tá, com a pressão de vapor. A pressão de vapor, o próprio nome diz, é uma pressão. Alguém está fazendo uma pressão. A pressão de vapor é a pressão que uma substância faz para que ela consiga virar vapor. Na verdade, por definição, a pressão de vapor é a pressão que o vapor, numa interface de um líquido, faz em equilíbrio dinâmico, tá? A gente diz que isso é a pressão máxima de vapor. Mas de um jeito didático, a gente poderia dizer que a pressão de vapor é a pressão que uma molécula faz para tentar sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, beleza? Então, a pressão de vapor,
Nós vamos, nesse primeiro momento agora, definir ela de um jeito muito simples. Ela é uma tendência que toda molécula tem em virar vapor, ou seja, vaporizar. Beleza? Bom, então a pressão de vapor é uma tendência em que moléculas no estado líquido tendem a virar vapor. Beleza? Bom, a temperatura de ebulição, ela é uma outra propriedade, tá? E ela também é coligativa porque ela muda devido à presença de um soluto não volátil. A temperatura de ebulição é a transição entre o estado líquido e o estado gasoso, beleza? Todo material tem uma temperatura em que as moléculas vão do estado líquido para o estado gasoso, tudo bem? Em equilíbrio dinâmico. A tendência em ir para o estado gasoso acaba sendo igual à tendência em voltar para o estado líquido. Quando isso ocorre em equilíbrio dinâmico, nós chegamos na temperatura de ebulição. Geralmente, quando nós encontramos a temperatura de ebulição, ela será uma temperatura constante, porque durante esse processo, a energia excedente do sistema é usada apenas para mudar de estado, beleza? Quando isso ocorre, essa temperatura, para que ela permaneça constante, nós não podemos mexer com as outras variáveis de estado do sistema. E a principal dela é a pressão. Então, a temperatura de ebulição é a temperatura na qual o material no estado líquido vai para o estado gasoso. Essa temperatura fica constante e a pressão também. Ok? A temperatura de ebulição, ela é uma condição exclusiva de cada material. Todo material tem a temperatura na qual ela vai do estado líquido para o estado gasoso, a pressão constante, tá? A temperatura de fusão também é uma característica específica do material, tá? Ela é uma temperatura na qual o material sai do estado sólido, vai para o estado líquido. Essa temperatura também é constante. Essa transição ocorre a temperatura constante. E eu tenho que fazer com que outra variável de estado no sistema também permaneça constante, que é o caso da pressão. Então, por definição, as temperaturas de fusão e ebulição são transições de estado que ocorrem a temperatura e pressão constante, beleza? A pressão de vapor é uma mudança no sistema, ou seja, uma medida do sistema que mostra para mim a tendência que o material tem em virar vapor, beleza? A temperatura de ebulição, ela mostra para mim uma temperatura específica para o material em que as moléculas vão do estado líquido para o gasoso, a pressão e temperatura constante. A fusão, ela mostra para mim uma temperatura específica do material em que as moléculas vão do estado sólido para o líquido, a temperatura e pressão constante. Então, essas são as definições que nós temos de pressão de vapor, temperatura de ebulição e temperatura de fusão, tá? Elas vão ser as nossas propriedades, que são exclusivas do material, e elas vão sofrer perturbações toda vez que eu jogar alguma coisa nesse material. E essa coisa, se ela se dissolver nesse material, ela vai provocar um efeito coligativo. Beleza? E esse efeito coligativo, para eu saber o que acontece com ele, se ele é muito intenso ou pouco intenso, eu vou monitorar como que essas coisas mudaram. Então, essas coisas que mudam devido ao efeito coligativo são propriedades do material. E se elas mudam devido ao efeito coligativo, são propriedades coligativas. A primeira que nós vamos ver é a pressão de vapor, beleza? Aqui nós temos um sistema, e esse sistema ele é muito simples. Temos um recipiente aqui, ele pode ser um vidro, um recipiente metálico, e aqui dentro nós colocamos um líquido puro, ok? Aqui nós temos um líquido puro. Poderia ser água, mas vamos dizer que é um líquido puro, tá? Aqui nós temos uma fonte onde nós podemos colocar calor nesse líquido puro e aquecer. Aqui nós temos um medidor de pressão e um medidor de temperatura, ok? Quando eu pego um pequeno trecho nesse ponto onde o material está líquido e o material está gasoso, que nós vamos chamar a partir de agora de interface, que é o ponto de transição entre as faces, quando eu pego um pontinho desse
na superfície desse líquido, onde ele transita para o estado gasoso, onde eu tenho a separação da fase líquida e a fase de vapor, eu vou dar um zoom nela. Aí eu vou ter aqui embaixo a substância no estado líquido, que está aqui pintado bonitinho, e aqui eu vou ter uma região onde as coisas só podem ir para lá se elas estiverem no estado gasoso ou estado de vapor, beleza? Estado gasoso na condição de vapor. Quando eu olhar para a interface, que é esse pontinho aqui, eu vou ver a região de líquido e a região de vapor. Quando eu der um zoom mais aprofundado, eu vou encontrar as moléculas que compõem esse líquido. E elas vão estar interagindo entre si por interações que são chamadas de forças intermoleculares. Elas interagem entre si por forças intermoleculares. As forças intermoleculares, elas podem ser variadas, beleza? Elas podem ser íon-íon, íon-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo com pontes de hidrogênio, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Cada uma dessas interações, elas são específicas. A gente tem que saber quais são, que às vezes podem aparecer em questões como essa, tá? Mas essas moléculas que estão aqui, elas estão interagindo entre si, tudo bem? Cada coisinha dessa que eu coloquei aqui, como se fosse uma molinha, ela representa forças de interação interações, porque ocorre entre moléculas. Então, olha só. Cada coisinha dessa que eu desenhei amarelinho, tá? Representa uma força de interação entre as moléculas. Vamos chamar essas forças de interações moleculares, beleza? Essas forças de interações moleculares, elas são forças que fazem com que as moléculas fiquem geralmente sentindo a presença uma da outra. Se forem dipolos, serão dipolo-dipolo. Se forem dipolo com ponto de hidrogênio, serão dipolos com ponto de hidrogênio. Se for moléculas apolares, serão dipolo instantâneo, dipolo induzido. Se forem íons, serão íon-íon. Se for íon-dipolo, serão íon-dipolo. Beleza? Então, cada uma dessas interações é interessante que a gente conheça. As forças intermoleculares é quem garante que esse sistema fica coeso. Se eu quiser tirar uma molécula dessa, que está no estado líquido, e trazê-la aqui para cima no estado gasoso, eu preciso fornecer energia para o sistema. E se eu fornecer energia para o sistema, essa molécula ela vai vir para o estado gasoso, beleza? Mas mesmo que eu não forneça energia para esse sistema, essa molécula tem uma tendência natural a vir para o estado gasoso. Essa tendência natural que essa molécula tem a vir para o estado gasoso, nós chamamos essa tendência natural de pressão de vapor. Beleza? A pressão de vapor que nós classificamos aqui agora como PV, ela é uma medida de fugacidade, uma tendência que a molécula tem em vaporizar. Toda molécula que está em um sistema líquido, ela tem uma tendência em virar vapor. Nós chamamos essa tendência em pressão de vapor. Beleza? Como que eu meço e calculo essa tendência? Eu pego esse sistema agora e vejo qual que é a pressão que os vapores dessas moléculas que vieram aqui para o estado gasoso estão fazendo no líquido. Aí eu consigo medir essa tendência como um valor de pressão. Beleza? Chamamos isso de pressão de vapor. E isso é só um jeitinho que a gente coloca para explicar de maneira mais didática o que seria essa pressão de vapor. Então, para que essas moléculas saiam daqui, elas precisam romper essa interação. Só que essas moléculas já têm uma energia associada a uma certa repulsão entre elas, por mínima que seja, beleza? Essa energia representa a sua fugacidade, a capacidade ou a tendência ou o desejo que ela tem em virar vapor, beleza? Só que tem um lance interessante. Cada sistema
ele vai ter a sua própria tendência em virar vapor. Se eu tiver uma molécula aqui do lado de um outro tipo de líquido puro, essa tendência pode ser menor ou essa tendência pode ser maior, beleza? Mas essa tendência, ela depende de alguns fatores. A primeira coisa que eu quero mostrar é como que essa tendência muda toda vez que eu forneço energia para o sistema. Então vamos imaginar que eu faça com que sobre esse sistema alguns pacotes de energia entrem aqui, beleza? Na forma de calor. Para eu fazer isso, basta ligar uma fonte térmica sobre esse sistema e essa energia vai entrar no sistema na forma de calor. Quando a energia entra no sistema na forma de calor, ele absorve parte dessa energia e deixa passar algumas delas, tá? Mas a que ele absorve faz com que o sistema fique extremamente agitado termicamente. Essa agitação termicamente são movimentos translacionais, para cima, para baixo, para lá e para cá, para o fundo e para frente, beleza? Chamamos essa vibração translacional de vibração cinética. A vibração cinética é medida por um termômetro. O termômetro mede a agitação cinética das partículas devido ao fluxo de calor sobre elas, beleza? Bom, e aí, à medida que eu vou aumentando o calor fornecido para esse sistema, essa agitação cinética vai aumentando. E quanto mais essa agitação cinética vai aumentando, mais a temperatura desse sistema vai aumentando. E quanto mais a agitação cinética desse sistema vai aumentando, e quanto mais a temperatura vai aumentando, maior é a tendência que essa molécula tem em vir para o estado gasoso. Por quê? Porque ela está presa aqui. Ela já tinha uma pressão de vapor natural dela. Quando eu forneço calor, ela vibra, mas vibra tanto que essa força que mantém elas coesas pode ser que ela não vá resistindo. E ela vai aumentando, aumentando essa tendência em escapar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que algumas dessas moléculas começam a ir para o estado gasoso. Beleza? Não que elas não tenham ido já, elas já foram algumas para o estado gasoso, mas a facilidade que essas moléculas têm para o estado gasoso vai aumentando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais. À medida que o calor e a temperatura vai aumentando no sistema, tá? Essas moléculas vão aumentando cada vez mais a tendência em escapar, a tendência em virar vapor. Quando essas moléculas forem aumentando a tendência em virar vapor, haverá um momento que essa tendência vai deixar de aumentar. Mas até a gente chegar nesse momento, vamos criar um seguinte critério. Essa pressão de vapor ela sempre vai aumentar à medida que a energia cinética ou temperatura do sistema for aumentando. No início, essa molécula não tinha uma pressão de vapor zero. Ela já tinha uma tendência natural. Eu vou dizer que essa tendência natural, ela tem uma pressão diferente de zero, que eu vou chamar de pressão de vapor. Beleza? Essa molécula que está aqui, que eu vou pintá-la de azul, no início ela já tinha uma tendência natural em vaporizar, ela era pequena. Quando eu forneci calor, essa tendência foi aumentando. Ela ficou cada vez menos presa no sistema. Se eu fosse montar um gráfico que no eixo Y mostrasse essa pressão de vapor, que é a tendência em vaporizar, e no eixo X mostrasse a temperatura, que é a quantidade de energia cinética que ela está mostrando para mim, eu diria que quanto mais agita a cinética, agita a temperatura, eu vou aumentando essa tendência em vaporizar. Esses gráficos são chamados de curvas de pressão de vapor. Quando eu olho para um líquido puro, todo líquido puro tem a sua curva de pressão de vapor. Beleza? Cada líquido puro terá a sua curva de pressão de vapor e essa curva de pressão de vapor ela nunca vai começar no zero, porque todo líquido tem uma pressão de vapor mínima. À medida que a temperatura vai aumentando, essa pressão de vapor 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 vai aumentando. Beleza? Então essa é a primeira regra. Todo líquido puro que estiver aqui dentro, essa pressão de vapor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Beleza? E não importa o quanto eu forneça de calor. Essa pressão de vapor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Beleza?
Só que vai haver um momento que essa pressão de vapor vai ser a pressão máxima, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se eu tiver um outro líquido, que seria um líquido verde, por exemplo, ele também terá a sua pressão de vapor característica. Beleza? Não é uma mistura. Estou comparando um líquido puro azul, um líquido puro verde. Esse líquido puro verde também terá a sua pressão de vapor. E ela é característica dele. Pode ser maior ou menor do que essa curva para o líquido azul. Vou chamar esse líquido azul de líquido puro A. Beleza? Bom, esse líquido verde, eu poderia colocá-lo aqui dentro no lugar do líquido azul A. E quando eu fornecer calor a esse líquido verde, ele vai ter o mesmo comportamento. Ele vai aumentar a sua tendência em virar vapor. Beleza? E essa tendência vai aumentando cada vez que a energia cinética do sistema, ou seja, a temperatura, for aumentando. E ela vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar. Só que esse líquido verde, ele tem uma pressão de vapor diferente do líquido puro azul. Então ele vai ter a sua própria pressão de vapor no início do aquecimento. E à medida que a temperatura vai aumentando, essa pressão de vapor vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando. Aí eu vou ter uma curva característica para o líquido B. Beleza? Agora, essa curva característica para o líquido B me diz que ele se comporta do mesmo jeito que qualquer líquido, aumentando a sua pressão de vapor com a temperatura, porém, as medidas que eu posso ter de pressão e temperatura são diferentes, porque elas são exclusivas de cada um deles. Beleza? Então, o que vai acontecer é que toda vez que eu tiver líquidos, nós vamos ter que a sua pressão de vapor, que é a tendência a vaporizar, vai aumentar a cada acréscimo de calor que eu fornecer para o sistema. Esses mapeamentos da pressão de vapor em função da temperatura, nós vamos chamar isso de curvas de pressão de vapor. E elas vão mostrar para a gente algumas coisinhas a partir de agora. Beleza? Antes de eu mostrar algumas coisinhas, nós vamos agora usar aquelas curvas de pressão de vapor para classificar aquelas duas substâncias A e B do ponto de vista termodinâmico. Elas podem ser mais ou menos voláteis, ter maior ou menor pressão de vapor, ser mais fácil de vaporizar, ser mais difícil de vaporizar, ou ter, por exemplo, beleza, a capacidade de resistir bastante a tensões intermoleculares. Ou seja, moléculas que têm muita interação intermolecular, é muito mais difícil fazer com que elas mudem de estado. Eu consigo olhar para aqueles dois gráficos e dizer se A e B, entre A e B, quem tem maior e menor dificuldade, quem tem maior ou menor temperatura de ebulição. E aí, do ponto de vista prático para o vestibular, você tem que bater o olho em um gráfico como esse e saber informar para a questão todas essas características que nós discutimos para A e B. E é o que nós vamos fazer no nosso curso de propriedade coligativa. Então agora vamos para a parte prática, em que a gente pega essa propriedade, que é a pressão de vapor, e usa ela para alguma coisa importante. Então, bora lá para a nossa aula.